Olá pessoal, eu sou Vanderlei Rocha e hoje eu vou mostrar para vocês mais um webinar sobre integração da Folha com o módulo de contas a pagar. Espero que vocês gostem. Para começarmos a parte da integração da Folha para o contas a pagar, é possível definir a questão de centro de custo financeiro. Se a sua empresa optar por trabalhar por centro de custo financeiro, é necessário alterar o cadastro de parâmetro nas opções em destaque. Então aqui nós temos duas opções de integração utilizando despesa no agrupamento de centro de custo e no centro de custo por evento. Por quê? Porque eu tenho a integração da folha, tanto pelo líquido quanto pelo evento. Então, por isso que eu tenho esses dois parâmetros, tá? Feito a definição do parâmetro, então é necessário fazer o quê? É necessário acessar a tela do agrupamento de divisão CPG e nela definir qual é a forma de integração que eu quero. Eu posso fazer ela por empresa, por filial, por área, departamento, setor ou seção, tá? Desde que eu tenha definido uma vigência inicial. Então, para que eu faça a integração, defino a vigência, defino também a forma que eu quero integrar com contas a pagar, e aí, posteriormente, eu faço as associações. Então, se vocês observarem, em destaque foi colocado uma vigência, foi definido por área, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um código e a descrição. Posteriormente, autorizar o centro de custo que eu defini, tá? Então, no meu caso aqui, foi definida a área e associado 3 áreas para este agrupamento, ok? Dentro da parte de parametrização, definido a questão do agrupamento de divisões, então vou partir para o próximo passo, onde eu vou definir para qual tipo de folha que eu vou utilizar, o centro de custo e o tipo de despesa. Então é muito importante primeiro definir o tipo de folha. E para cada tipo de folha, eu vou utilizar a mesma vigência, vou informar o meu agrupamento que eu criei anteriormente, definir o centro de custo e esse tipo de despesa. Realizando dessa forma, então, para cada tipo de folha, deverá informar a data de início de vigência, cadastro centro de custo, tipo de despesa. Caso tenha alguma dúvida, é sempre importante pedir o auxílio para o departamento financeiro, do departamento de contas a pagar da sua empresa, pois somente eles têm as informações corretas de qual centro de custo e tipo de despesa que será utilizado. Tá? Feito esta parametrização, o próximo passo é fazer a parametrização de acordo com o fornecedor. Então, para a integração da folha para o contas a pagar, é necessário realizar as configurações do cadastro de parâmetro, respeitando sempre o tipo de pagamento e o tipo de favorecido. Quando eu falo favorecido, estou falando de funcionário, autônomo, prolabore, estagiário, prestador de serviços, terceiros e pensionista. E onde eu quanto folha, vou definir essas informações. Mas é sempre importante, tá? É muito importante sempre ter esse acompanhamento do setor do pessoal do módulo de financeiro, contas a pagar, pois somente eles também que têm essa informação correta para nos passar, tá? Por isso que eu sempre coloco aqui, com auxílio do setor financeiro, deverá definir o fornecedor, tipo de documento e tipo de despesa. Feito esta parametrização, vamos partir para a parte de integração da folha com o contas a pagar. Então, para integrar, vamos acessar esse menu e preencher os campos de acordo com o tipo de folha. Então, o que precisa ser definido nessa tela? Primeiro, deseja ser integrado por colaborador, por filial, área, departamento, setor. São essas opções no caso da integração do CPG com o líquido, tá? Definir também o tipo de pagamento. Então, qualquer tipo de pagamento que seja disponível ali é possível fazer mediante a parametrização inicial no cadastro de parâmetro de integração CPG. Tem que ser definida a competência e o vencimento. Associa as filiais e o banco e o tipo de colaborador. Para o caso de pensionista, tá? No caso da pensionista, ela pode ser integrada junto com os funcionários ou ela pode ser feita separado.
Se ela for junto, é só mencionar a data de vencimento da pensão. Se ela for separada, eu vou tirar a data que foi mencionada no campo vencimento e deixar apenas no vencimento pensão. Ok? Essa é a dica chave aí para vocês. E aí ele fica definido dessa forma. Eu até destaquei aqui para vocês, quando se trata de primeira integração, até sinalizei para vocês aqui em amarelo. Então, trata-se da situação, primeira integração. Quando se trata de uma alteração dos integrados, ou seja, eu já integrei o documento, eu utilizo o que está em destaque em verdinho, azulzinho ali para alguns, já verde para outros. Substituição dos integrados, ou seja, eu vou integrar mais uma vez, eu quero substituir o que já foi integrado, destaque em roxo. E claro, eu quero pegar todos os tipos de integração que eu já fiz, pode ser primeira integração, alteração, substituição, quero integrar tudo ou primeira vez ou novamente, então marco todas as integrações necessárias. Tem um lance importante aqui, gente, para vocês, até uma dica. Por exemplo, eu selecionei ali 5 pessoas ali para fazer a integração. Se uma delas eu não quiser integrar, barrinha de espaço em cima do nome da pessoa, ele vai ficar como o status integrar não, e com isso eu não faço a integração. Fica essa dica aí, muito importante. No caso da integração por evento, então eu posso fazer integrações por evento, de uma farmácia, de sindicato, convênio médico, que a gente trata como eventos, não por tipo de folha. Então são eventos. Então para isso eu venho no menu aqui, no menu de cadastros, eventos, agrupamento de eventos, e vou definir este agrupamento como deve ser a integração, tá? Então, nessa tela temos que definir um novo código, então o tipo de agrupamento é o 900, então o 900 é sempre o tipo de agrupamento para integração por evento com contas a pagar. Então nessa tela definimos o novo código de evento e a descrição, tá? Dependendo do tipo, né, e dependendo de cada tipo. Pode ser associado mais de um evento. Por quê? Porque nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, de contribuição sindical, um exemplo, tá? No caso da contribuição sindical, eu tenho um evento só, mas se eu tivesse mais de um evento, eu poderia estar associando também no mesmo agrupamento. Não necessariamente sou obrigado a criar um agrupamento para cada evento, eu posso criar mais de um para vários, tá? Então eu consigo fazer desse formato e deixar o sistema integrando da maneira que eu preciso, tá? Outra opção importante, tá? Quando eu falo de sindicato, nós estamos tratando de sindicato, vocês podem observar que foi sinalizado a opção ali, tipo de agrupamento para integração contas a pagar, sindicato. Se eu menciono a opção sindicato, o que eu quero fazer? Eu quero informar exatamente lá no cadastro do sindicato no código deste fornecedor. Ou seja, não preciso definir na tela de parâmetros. Eu vou definir diretamente no cadastro do sindicato, tá? Caso contrário, eu uso a opção outros. Então, para os demais eu uso a opção outros e assim fica definido. E eu coloco exatamente o fornecedor que eu quero. Na tela de integração, né, na tela de parametrização da integração por evento, né, sempre com aquele bom e velho auxílio do setor financeiro da empresa. Por quê? Porque o setor financeiro é aquele que detém a informação de fornecedor, tipo de documento e o tipo de despesa. A gente não pode nunca desprezar essa informação, porque ela é muito importante. Então, nessa tela eu vou definir para qual tipo de pagamento eu vou utilizar, para qual tipo de favorecido, quem é o fornecedor. O fornecedor, lembrando que a opção outros, ela habilita a opção fornecedor. Se eu determinei sindicato, como vocês podem observar, ele não demonstra não habilita a opção fornecedor, porque eu já defini isso no cadastro do sindicato. Tipo de documento e o tipo de despesa. Para a utilização do centro de custo, no caso por evento também, a gente tem essa parametrização, onde também eu vou definir um tipo de folha, início da vigência, agrupamento de eventos que eu fiz, qual o centro de custo e o tipo de despesa, mas tudo mediante aquela parametrização inicial do cadastro de parâmetros,
onde eu defini que eu vou utilizar este recurso do sistema. Caso contrário, é tudo pelo cadastro de parâmetro, tá? E aqui um exemplo claro de como é feito a integração. Para a conclusão da integração, é necessário acessar a tela abaixo, tá? E preencher os campos de acordo com o tipo de folha. Então, sempre lembrar, data de competência, agrupamento que eu utilizei. Então, se eu utilizei no centro de custo, na tela anterior, como área, eu vou definir. Então, aqui a integração tem que ser por área. Tipo de folha, marco as opções do que eu preciso, se eu quero só funcionário, autônomos e demais colaboradores. Associo a filial, associo os bancos, marco o tipo de agrupamento que eu criei. Então, no caso aqui, o exemplo é um imposto de renda sobre folha. Determino a data de vencimento, autorizo, e aí ele vai ficar disponível para integração. Observando aqui que ele está gerando um documento para cada valor que ele localizou. Temos opção também no cadastro de parâmetro para resumir e gerar um documento só, tudo mediante a informação que eu determinei, tá bom? Opção de revogação. Opção de revogação. Integrei por contas a pagar, mas não era para integrar. Vou na opção, lá em integração, revoga a integração CPG e seleciono as informações, tá? Qual o tipo de folha, qual o tipo de integração que eu usei, se foi por líquido ou se foi por evento, o tipo de folha que eu quero, a competência e o tipo de funcionário, pensionista, autônomo, ou seja, tipo de colaborador que eu vou utilizar. Sempre importante, tá? E é uma dica, fica uma dica para vocês. Se eu integrei o líquido de férias, eu integrei o imposto de renda de férias, eu tenho que revogar os dois. Caso contrário, o documento continua preso dentro do contas a pagar e eu não consigo dar a minha tratativa. Isso normalmente acontece com férias, quitação, e aí eu tenho sempre que revogar tudo que eu integrei sobre aquele tipo de folha de pagamento. E aí aqui é uma demonstração. Outra dica importante. Caso vocês integraram e o contas a pagar já fez a baixa desse documento, eu quanto folha de pagamento não consigo revogar mais. Ele vai ficar, o documento vai ficar na cor vermelha e eu não consigo revogar. Caso ele esteja nessa cor, se ele esteja pretinho, o documento, eu consigo selecionar esse documento e clicar no revogar, que assim ele retorna à situação de não integrado. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Caso tenham dúvidas, pode procurar nossas mídias sociais, utilizando o terminal pelo próprio portal do cliente, pelo WhatsApp ou pela linha de telefone, central de telefone da Praxis. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.